tarde a todos. Vamos dar início à reunião. A ordem do dia de hoje é a apresentação pelos deputados de perguntas sobre as leis e assuntos sociais e atribuição pelo chefe do Executivo de respostas às perguntas apresentadas. Antes de mais, dou em nome da Assembleia as boas-vindas ao senhor do chefe do Executivo, bem como aos membros do Conselho Executivo e do Governo à reunião plenária de hoje. E, de acordo com a resolução da mesa, cada deputado só pode fazer uma pergunta, segundo a ordem de inscrição, não devendo a sua intervenção exercer 2 minutos. A resposta será dada a cada pergunta imediatamente depois da sua apresentação, até ao encerramento da presente sessão. E também estas regras já constam nos vossos lugares. A reunião decorrerá das 15 horas às 18 horas. E houve 31 deputados que se inscreveram para a apresentação de pergunta. E também o chefe do Executivo também vai responder todas as perguntas. E no meio da reunião vamos fazer um intervalo de 30 minutos, mais ou menos em 16 horas e 15 ou 16 horas e 45 minutos. E vou dar a palavra ao deputado Wong Sai-man. Excelentíssimo chefe executivo, Sr. Presidente, dirigentes do Governo, muito boa tarde a todos. A minha questão é sobre a construção da cidade inteligente. Em 2017, o Governo celebrou com o Grupo Alibaba o Acordo Quadro para a Cooperação Estratégica na área da construção de uma cidade inteligente. Com o acordo a chegar ao fim, a população entende que, no respeitante à governação eletrónica, gestão da cidade inteligente, etc., o desenvolvimento continua lento e Macau está atrasada em comparação com as outras cidades e províncias do interior da China e que ainda se está longe de alcançar os objetivos lá, no que respeita a facilitar a vida aos cidadãos e aos empresários. Vossa Excelência deslocou-se recentemente à cidade de Hangzhou com uma delegação e, na altura, salientou a necessidade de se retirar lições de experiência da cidade de Zhejiang, ao nível da economia digital, cidade inteligente, gestão da sociedade, etc. Ontem, quando a divulgação do relatório da SLA, Vossa Excelência mencionou que ia promover a abertura de dados governamentais, reforçar a construção do centro de computação em nuvem e auxiliar as PME na elevação da sua qualidade em termos de gestão, de operação e de tecnologia. Senhor Chefe Executivo, o Governo tem algum novo plano estratégico para acelerar a construção da cidade inteligente? Em particular, no tocante à utilização eficaz de megadados, o Governo deve abrir algumas das interfaces ao mercado e à indústria para que a força social seja aproveitada, a par de acelerar a concretização da reforma digital com vista à optimização dos serviços públicos. Isto vai ser feito? O Governo deve adotar políticas e medidas para incentivar as PMEs a atualizar as suas aplicações tecnológicas e científicas para se articular com o Governo na aceleração do desenvolvimento da economia digital. De que políticas e medidas dispõe o Governo? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Agradeço as perguntas do deputado Wong Sai-man. Então, como referiu o senhor deputado, em 2017, o governo do último mandato celebrou com o Grupo Alibaba o Acordo Quadro para a Cooperação Estratégica na área de construção de uma cidade inteligente. Depois de uns anos, já conseguimos, então, construir a plataforma de computação em nuvem. E quanto à administração pública, nós já lançamos plataformas que a população mais necessita, tendo cerca de 440 estações de dados disponíveis à população. Em primeiro lugar, tomamos sempre em consideração a aplicação necessária por parte da população, tal como acontece com o acesso comum aos serviços públicos. Estamos ainda a melhorar a respectiva versão. E, por outro lado, vamos também concretizar a plataforma para o pagamento eletrônico. São 2 aspectos que vamos, então, trabalhar. E quanto aos pormenores, o secretário André Jiang
há de vos proporcionar os pormenores. Aliás, desta vez nós fizemos a visita a várias cidades e percebemos dos processos de desenvolvimento destas cidades do interior da China. Há dois aspectos que temos de considerar. No interior da China, a lei de proteção de informações, de dados informáticos, foi aprovada recentemente. E a mesma equipa que trabalhou no interior da China entende que em Macau a proteção de dados pessoais, o respectivo trabalho está muito bem feito em Macau face ao trabalho desenvolvido no interior da China. Naturalmente, existem diferenças entre o interior da China e Macau, daí que nós não podemos fazer uma comparação direta. Daí, quanto à proteção de dados pessoais, eu creio que temos que dar um grande peso. Não podemos permitir o abuso desses dados pessoais. Por isso, quanto ao acesso comum aos serviços públicos, vamos então preparar uma versão 2.0 e há que ter em conta a proteção dos dados pessoais. No interior da China, também se vê muitas limitações, como também já divulgou recentemente um relatório sobre este aspecto. Daí que temos também, dentro deste enquadramento, em promover a governação eletrónica, por um lado, desenvolver o seu trabalho e, por outro, proteger os dados pessoais. Deputado Chui Sai-ping, excelentíssimo chefe executivo, gostaria de perguntar sobre a interação e coordenação entre os planeamentos gerais de Macau e da Hanshin do novo ambiente. A Zona de Cooperação Aprofundada de Guangdong-Macau em Hanshin entrou em setembro. A equipe de gestão selecionada pelos governos das duas regiões, em regime de co-chefia, é responsável pela coordenação da zona e tomada de decisões importantes. A cooperação aprofundada, sob o modelo de negociação, construção e administração conjunta e cumprir resultados entre Guangdong e Macau, injetará força motriz na direção adequada na economia de Macau, elevando sem precedentes as estreitas relações de cooperação entre Macau e Hanshin para um novo patamar. Quanto ao desenvolvimento global de Macau, está em curso a última revisão do Plano Diretor Urbano de Macau antes do seu lançamento, enquanto Hanshin realiza este ano a revisão do novo Plano Diretor Urbano da nova zona de Hanshin e foram também divulgadas as linhas gerais do planeamento do 14º Plano Quinquenal de Cantão. Para promover a cooperação entre Macau e Hanshin, o chefe executivo desempenha o cargo de chefe da Comissão de Gestão da Zona de Cooperação Abrangente entre Macau e Hanshin e o nosso secretário desempenha o cargo de subchefe permanente. Quanto à estratégia de desenvolvimento de integração de Macau e Hanshin, referida na gelada de ontem, o chefe executivo referiu para a maior vantagem do plano diretor como topo da pirâmide. Qual será a interação entre o plano diretor de Macau, o 14º plano quinquenal de Cantão e o plano geral da nova em prol do desenvolvimento coordenado entre as duas regiões? A consulta pública acabou, mas tendo em conta a nova conjuntura, as novas medidas e os novos desenvolvimentos, o Governo deve proceder a ajustamentos fáceis a uma integração adequada e interação eficaz na divisão do trabalho, divulgando atempadamente a situação para a população de Macau. As PMEs e as microempresas poderiam preparar com antecedência para saber melhor o desenvolvimento da nova era de cooperação entre Macau e Hanshin. Muito obrigado. Muito obrigado. Em primeiro, ou seja, em relação ao plano diretor, já foi objeto de várias auscultações públicas. E com base dessas auscultações, iremos, no final do ano, vamos também aprovar este plano, porque já não podemos gastar mais tempo, porque senão não podemos avançar com o planeamento por zonas. E também nós podemos, com base desse plano, é que podemos levar os nossos terrenos para a asta pública, o leilão, perdão. E nós temos um sistema eletroligeiro que fará ligação com a ilha de Hanshin. E ou seja, já consta lá esse sistema no nosso plano diretor. E quanto à diferença entre o nosso plano e o plano diretor de Hanshin, ou seja,
porque na ilha de Hangqin, anteriormente, não tinha um capítulo que tem a ver com a economia concreta. Assim sendo, para nós concretizar a solicitação do nosso presidente, Xi Jinping, e preparar bem os nossos trabalhos e avançar com outros setores, nós teremos que reforçar os nossos trabalhos. E na ilha de Hangqin já consta zonas habitacionais, zonas comerciais. E quanto os terrenos restantes também iremos, seja utilizada para o setor comercial. Ou seja, esse trabalho já foi ativado. E quanto às linhas gerais do planeamento do 14º Plano Quinquenal de Cantão, e também com base do 2º Plano Quinquenal de Macau, nós iremos, neste final de ano, também iremos concluir, ter o nosso plano elaborado, porque nós temos que avançar com esse plano quinquenal no próximo ano. E depois, de seguida, também temos que entrar em articulação com o plano de Cantão. Ou seja, esses trabalhos já estão todos preparados. Quanto às PMEs de Macau, como é que eles podem ir lá na ilha de Hangqin desenvolver as suas atividades? Sim, anteriormente houve mais de 20 dias que o nosso colega não ter conseguido ir lá. Mas seja como for, nós vamos ter, quando ter o plano concretizar, iremos fazer uma apresentação à população. Deputado Ipsiuca, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chascaril, gostaria de falar sobre a renovação urbana. Recentemente, o incêndio num antigo edifício em Kaohsiung, Taiwan, China, foi uma grande tragédia que causou 46 mortos. E, segundo algumas vozes da sociedade, o caso deve-se a atrasos do processo da renovação urbana. Da mesma forma, o edifício Sanmei no Yaohon, em Macau, onde moram alguns doentes infectados com Covid, não reúne condições para o seu isolamento devido às más condições de higiene e à deterioração do edifício. Por isso, o governo teve de deslocar os moradores para um hospital de observação médica para assegurar a eficácia da prevenção da epidemia. Este incidente acaba por ser objeto de discussão no âmbito da renovação urbana, pois existem em Macau cerca de 4.800 edifícios com mais de 30 anos, dos quais 1.700 têm a sua estrutura envelhecida. Portanto, não podem ignorar seus potenciais perigos para a segurança. A grande diferença entre as leis e os procedimentos administrativos e a realidade tem sido uma das dificuldades para promover a renovação urbana e a reconstrução dos edifícios antigos, pois é mais fácil saber do que fazer. O chefe executivo afirmou que o regime jurídico da renovação urbana ia focar-se principalmente na reconstrução dos edifícios antigos, com vista a resolver as respectivas dificuldades, e que a proposta de lei ia ser entregue à Assembleia Legislativa para apreciação durante este ano. Sr. chefe executivo, qual é o ponto de situação dos trabalhos legislativos do regime jurídico da renovação urbana? Quais os problemas que vão ser resolvidos? A quando da elaboração das leis, o Governo deve estudar a implementação das políticas de renovação urbana com vista a incentivar a colaboração entre as partes interessadas e os recursos financeiros da sociedade no sentido de promover a renovação urbana nos bairros antigos e concretizar a cooperação para benefício mútuo. O Governo vai fazer isto para acelerar a transformação da fisionomia da cidade e melhorar o ambiente habitacional e comercial de Macau? Chefe Executivo, se faz favor. Muito obrigado pela sua questão colocada. Em primeiro lugar, quanto à renovação urbana, nomeadamente ao regime jurídico, todos estão atentos. No plano legislativo para 2022 já está incluída a Lei de Renovação Urbana. Até ao final deste mês, prometo que vou entregar, mas se a Assembleia vai apreciar rápido ou lento a proposta, isto depende da Assembleia. A Lei da Renovação Urbana está incluída no plano legislativo do próximo ano. Vamos entregar rapidamente à Assembleia Legislativa e depois da discussão na Assembleia Legislativa vai ser concretizada ou entrar em vigor a lei. Quanto à renovação urbana, queremos que isto funcione com capitais da sociedade. Já
temos capitais sociais da sociedade que estão a trabalhar neste âmbito. Queremos que as 4 torres no bairro de Yaohon, que estão em lastimado estado de conservação, queremos que os residentes nos apoiem. E também este apoio, também, quando apoia o governo, também apoia também assim mesmo no lote P. Temos as habitações para temporárias. Queremos que os residentes podem deslocar-se para este lote com habitação temporária, mas o edifício destes residentes vão ser renovado, mas queremos que são os residentes os mesmos que assumem respectivamente as despesas. Podemos tentar pensar em isenção dos custos ou as taxas ou emolumentos para o registro padrial ou de escritura pública. Claro que isto também depende da decisão dos residentes, mas como os prédios no bairro Yaohon são como ruínas, se colapsar, então tem que ser desocupados obrigatoriamente. Não queremos que isto aconteça. Também conseguem ver que no terraço a árvore já é muito grande. A estrutura é um bocado normal, e quando colapsar vai ter impactos nas outras torres. Por isso estamos sempre preocupados. Porque é que antes da elaboração e entrada em vigor da proposta de lei de renovação urbana, nós pedimos ao respectivo Conselho para planear a construção de 2.300 frações no lote P. E construímos essas casas segundo os critérios no mercado privado. Cada quarto tem mais do que 9 metros quadrados. Queremos que os residentes respectivos tenham boas condições de vivência para desocupar daqueles prédios e deslocar-se para esta. Ainda me lembro, parece que é a final de 2023. 2023 conseguimos acabar a construção destas habitações e os residentes em causa podem optar por deslocar-se para as habitações temporárias e depois de acabar as obras, então podem mover-se de novo para os prédios novos construídos. Esta pode ser uma base que cimenta a renovação urbana de Macau. Isto é que nós esperamos. E na renovação urbana promovida pelos particulares, se há esta necessidade, também podemos conceder as habitações temporárias para os residentes afetados. Porque sem essas casas, então pergunta-se onde vão residir os residentes em causa ou afetados. Se nós conseguimos facultar este tipo de condição, eu acho que também o setor privado nos apoia. Também há que contar com o apoio dos residentes, é que nós conseguimos concretizar os nossos objetivos. Também os residentes têm que ver qual é a situação, o ambiente de risco que rodeava. Por isso, esperamos que a renovação urbana no futuro, o governo não vai assumir tudo. Nem vai ser tudo assumido pelo Conselho de Renovação Urbana. Também há que contar o apoio dos residentes, também do setor privado. Deputado Laronsai, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, boa tarde a todos. A minha questão está relacionada com a resolução das inundações do Porto Interior em Kluane. As inundações são um problema que nos perturba há muitos anos, afligindo sobretudo os lojistas e os moradores das zonas baixas ao longo da costa, como o Porto Interior e o lado oeste de Kluane. Quando há coincidência entre os fenómenos meteorológicos extremos e as marés astronómicas, as inundações são mais graves e destrutíveis. E sob a pandemia, os lojistas e moradores estão a enfrentar grandes riscos para a saúde física e mental, bem como prejuízos econômicos. Segundo informações dos serviços meteorológicos, nos últimos anos, os fenómenos extremos têm sido mais frequentes e o número de storm surge e o nível das inundações aumentaram significativamente. Entre junho e agosto, houve 3 sinais de chuva intensa pretos e em junho registrou-se o maior volume diário de precipitação desde 1952. Assim, prevê-se que em Macau o impacto do agravamento do aquecimento global seja cada vez mais forte e as inundações se agravem.
Portanto, há que adotar quanto antes medidas de resposta a longo prazo para reforçar a capacidade de drenagem e de proteção contra inundações. Senhor Chefe Executivo, qual é o ponto de situação da construção da comporta de retenção de marés no Porto Interior e da estação elevatória de águas pluviais na bacia norte do Patane? Já há uma decisão definitiva sobre o projeto da proteção contra inundações e drenagem no lado oeste de Coluane? O governo ainda tem outras questões que possam melhorar a situação das inundações? Obrigada pela questão colocada pelo deputado Lau Ronsai. Sendo um dos problemas que mais preocupa a população, ou seja, as inundações nas zonas mais baixas. Neste ano houve a passagem de tufões e também inundações e trovoadas. Sabemos que aquelas instalações têm obtido bons resultados, especialmente na Rua 5 de Outubro e também alguns pontos negros de inundações. Por isso, na zona Ponte Horta, aquela bomba, ou seja, aquela instalação, estamos a envidar todos os esforços para trabalhar isto. E quanto à comporta no Porto Interior, também realizamos teste. E com aquela porta, caso haja um tufão, por exemplo, o tufão Ato, esta comporta consegue resolver este tipo de inundações e tem obtido bons resultados. Sabemos quanto à Conceição, contou com centenas de milhões de patacas. E quanto aos custos com a manutenção, que também são muito elevados, porque aquela barragem está no fundo do mar, por isso, quando há uma passagem do tufão, é difícil de resolver os problemas, não, porque essa barragem que está no fundo do mar, está imergida no mar, por isso os custos de manutenção é bastante elevada. Sim, posso dizer isso, que se trata de uma instalação com custos bastante elevados, pois sabendo que exige centenas de milhões de patacas com a concessão. Por isso, quanto àquela comporta, vamos iniciar os trabalhos preparativos segundo o relatório preliminar. Sim, podemos saber que aquela comporta, caso, quando houver uma passagem de tufão, será que consegue resolver todos os problemas? Sabemos que os custos com a manutenção é elevada, mas com a elevação daquela comporta também exige alta tecnicidade e talvez nem é possível conseguir abrir aquela comporta imediatamente. Por isso, dentro de um curto prazo, vamos, em primeiro lugar, resolver o problema do box culvert, sabendo que, segundo as atuais previsões, consegue resolver os problemas das inundações. Como sabemos, como naquelas zonas baixas, sabemos que enfrentamos sempre inundações, por isso, caso houver inundações num metro de altura, vamos deparar problemas com resolução deste tipo de problemas. Por isso, vamos ponderar sobre esta matéria. Obrigado. Tá bom, Kitchen. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde a todos. A minha questão é sobre o desenvolvimento da indústria de saúde de Macau e a construção de um lar com boa saúde e prosperidade. A situação da pandemia já persiste há cerca de 2 anos. O governo Raeba esforça-se em unir a população e, sob uma atitude, tomou medidas eficazes e precisas para o respeito ao combate. Os trabalhadores da linha frente descansaram e todas as questões para prevenir a propagação da pandemia. E tudo isto mereceu os meus cidadãos. Reconheço pelo menos o trabalho do governo no combate à pandemia.
Com a experiência da situação da pandemia, os maiores desejos são um bom lar e boa saúde das principais matérias que dão emprego. Segundo o Sr. Chefe, a indústria macro vai ser outro motor de desenvolvimento da economia de Macau e um novo elemento a ser introduzido na construção do Centro Mundial e Turismo e Lazer. Nos últimos foi divulgado que a gestão do complexo cidade da ilha vai seguir um modelo de cooperação entre o setor público e o privado. Sr. Chefe, qual vai ser o modelo de funcionamento do complexo de cuidado de saúde das ilhas? É consabido que o desenvolvimento da indústria da macro-saúde é uma obra enorme. O governo deve aproveitar melhor a aquisição desse hospital das ilhas para uma coesão com a base e as vantagens do Parque Científico e Industrial da Medicina para a cooperação entre Guangdong e Macau, a fim de reforçar a cooperação entre os setores público e privado e a formação de quadros escolares e concluir o ordenamento do desenvolvimento da indústria da macro-saúde. Como é que isto vai ser feito? Há 2 anos que estamos numa situação pandémica. O governo AM tem feito muitos esforços para combater a pandemia e os trabalhadores da linha não descansaram e com toda a dedicação conseguiram prevenir a população. Tudo isto mereceu o reconhecimento dos cidadãos. Reconheço plenamente os trabalhos do governo no combate à pandemia e apresento aos cidadãos o mais sincero agradecimento pelo seu apoio e cooperação. Espero que a situação da pandemia seja ultrapassada quanto antes e que o bom lar seja recuperado. Sr. Chefe Executivo, faça favor. Agradeço a pergunta da deputada Bonquetin. Quanto à questão de saúde, naturalmente, não só de interesse da senhora deputada, mas de todos nós. Há um aspecto que eu queria clarificar, porque na altura os serviços de saúde, ao anunciar esta cooperação com o hospital do interior da China, porque na altura foi incumbida uma instituição da Hong Kong para realizar o respectivo estudo e investigação. E agora conseguimos encontrar o Peking Union Medical College Hospital. Não é um hospital privado, mas, entretanto, vamos então adotar um modelo de público e privado. E que na altura estávamos a pensar em encontrar um hospital totalmente privado, mas agora o College Hospital do interior da China, com o apoio da Comissão de Reforma, Nacional de Desenvolvimento e Reforma, conseguimos então encontrar o College Hospital e esperamos que com o apoio e contributo deste hospital possamos então proceder à reforma médica e da saúde. Porque em Macau se aplicar um seguro global para toda a população, eu creio que isto não vai ser possível porque não temos então médicos do setor privado suficientes para dar cobertura às necessidades. E também não têm, neste momento, no mercado privado, os equipamentos médicos necessários para todas as áreas de consulta ou de intervenção. Neste momento, as despesas da área de saúde, como podem ver, as despesas estão definidas no orçamento que anualmente ultrapassam 10 mil milhões. E quanto ao complexo de cuidado de saúde das ilhas, que tem cerca de 420 mil metros quadrados, daí que as despesas que vão ser envolvidas vão ser avultadas. E há que também ter em conta, pretendemos promover a indústria da grande saúde, Big Health. E que o serviço que vai ser prestado também vai ser associado pelo governo, mas sendo um hospital desta envergadura, não podemos depender meramente dos recursos do governo, como é do vosso conhecimento, por exemplo, em Singapura ou outros países ou regiões, cujo sistema de saúde é muito bem implementado. Nós esperamos que na zona da Grande Bahia, que possamos, então,
com o apoio do College Hospital, possamos, de fato, consolidar a nossa área de saúde, e, nomeadamente os residentes de Macau, quando adoecem devido a determinadas doenças, têm de se deslocar para o exterior para receber o tratamento médico. Esperamos que possamos no futuro os nossos doentes serem tratados em Macau. E, aliás, também estou confiante porque temos então um hospital de renome e uma equipa boa que vão contribuir para a nossa área de saúde. Então, já foi também dito que muitos médicos formados fora de Macau já regressaram para Macau e que numa próxima fase vamos então lançar um processo de seleção para que esses formados fora de Macau possam fazer o estágio no Peking Union Medical College Hospital. E só que o regime a ser aplicado no Complexo Cuidado de Saúde das Ilhas não vai ser o modelo aplicado para a função pública. E, aliás, quanto aos equipamentos, nós podemos então comprar os melhores equipamentos a nível mundial para que este hospital venha a ser apetrechado. Quanto a este aspecto, nós pretendemos que seja assim feito. E quanto ao parque industrial, nós vamos então fazer. Só que nesta fase, vamos dar mais peso nesta fase a medicamentos da medicina chinesa e que vamos ainda negociar com o College Hospital para que o processo de investigação e de exploração venha a ser desenvolvido. Deputado Lamlalai, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Boa tarde a todos. Gostaria de falar sobre o melhoramento das leis laborais. Muitas das leis laborais de Macau prevêem revisões regulares e ajustamentos atempados, mas o acompanhamento dessas revisões não é satisfatório. Ora, muitas leis laborais relacionadas com os direitos e interesses dos trabalhadores não foram revistas de acordo com a lei, nem ajustadas, nem atualizadas atempadamente, o que afasta da atualidade social. Muitas dessas leis deviam ter sido alteradas há muito tempo para a proteção atempada dos direitos e interesses legais dos trabalhadores. Mas, após anos de discussão, o calendário desta alteração ainda não foi confirmado. Por exemplo, o Decreto-Lei número 4095-M aprova o regime jurídico de reparação por danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais, a Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes, a Lei da Segurança e Saúde Ocupacional da Construção Civil, o regime do cartão de segurança ocupacional na Construção Civil e o regulamento do incentivo de informação aos desempregados são uma série de leis laborais que devem ser revistas e alteradas o mais cedo possível. No relatório das LAC será aprovada a legislação do âmbito laboral, mas os planos concretos limitam-se ao acompanhamento contínuo dos trabalhos concernentes à revisão da proposta de Lei da Segurança e Saúde Ocupacional na Construção Civil e à promoção do processo legislativo da lei sindical. É compreensível que, quando a economia e a situação de emprego são menos favoráveis, seja difícil pôr em prática a curto prazo algumas das alterações, mas o governo deve também reforçar os objetivos de trabalho a fim de se poder fazer já até a conta da recuperação económica. Sob o impacto da pandemia, a situação do trabalho é grave, o que põe em causa o emprego dos residentes. Logo, há que recorrer à revisão da Lei da Contratação de Trabalhadores Não Residentes para reforçar as sanções. Sr. Chefe Executivo, qual é o ponto da situação sobre a revisão e alteração das leis laborais acima referidas? Muito obrigado. Por favor, senhor chefe do executivo, muito obrigado, senhor deputado. Em relação ao melhoramento das leis laborais, em relação à sua revisão, sim, nós já tínhamos ativado esses trabalhos. Em pormenores, eu creio que possamos discutir nas reuniões das LAC de que o secretário possa fazer uma apresentação mais detalhada. Mas só que no meu relatório é impossível de entrar em
muito pormenorizado todos os temas, porque senão, se calhar, nós temos que ficar aqui mais de 3 horas para discutir esta questão. Assim sendo, os secretários irão falar ou discutir com os senhores deputados. Ou seja, sim, eu já defini o nosso rumo e os secretários irão pormenorizar, ou seja, entrar em pormenores desses trabalhos. Eu creio que no próximo passo pode a secretária ou o secretário de trocar impressões com os senhores deputados, porque os senhores deputados possam aguardar os 5 secretários para discutir convosco. Muito obrigado. Deputado Leighton Yee, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Graças ao esforço conjunto do pessoal do governo e a sua luta contra a epidemia macaco, conseguiu alguns problemas, mas a vida, a população e a comunidade sofreram grande simples. A situação está a estabilizar e muitos esperam retomar com o interior da China, passar em fronteiras com o teste nuclear de 7 dias para se reforçar a mobilidade das pessoas e promover a recuperação económica. Mas não sabem quando é que isso vai ser concretado. O governo implementou recentemente 8 medidas de apoio económico, mas muitos desempregados, trabalhadores com cortes salariais e profissionais liberais que sofrem da mesma pressão não são beneficiados. Aliás, os moradores e os comerciantes obrigados a suspender as suas atividades nas zonas de código vermelho ou amarelo, que foram diretamente afetados pela epidemia, não são necessariamente beneficiários de tais medidas. Além disso, embora o apoio econômico de curto prazo possa resolver as necessidades urgentes, muitos setores de trabalhadores salientaram que o mais importante é poderem funcionar. Espero que o governo reveja as políticas de prevenção e controle da epidemia e que estabeleça um bom diálogo com o interior da China, no sentido de, a par do combate em conjunto, encontrar um equilíbrio entre as ações de combate à epidemia e o normal funcionamento da sociedade. Senhor Chefe Executivo, sabemos que a luta contra a epidemia não é fácil. Ontem, Vossa Excelência referiu que existe espaço para reforçar e melhorar o trabalho de prevenção e controlo. Com o aumento da taxa de vacinação e estando os residentes conscientes do cumprimento das medidas de prevenção, como vai o Governo optimizar os planos de prevenção da epidemia e de confinamento, procurando equilibrar tanto quanto possível a prevenção da epidemia e a vida normal da sociedade? O Governo vai definir critérios claros e reforçar a comunicação a fim de evitar suspensões repentinas? Vai definir mecanismos para apoiar as pessoas que foram obrigadas a suspender as suas atividades nas zonas de confinamento? Vai optimizar as medidas de apoio econômico e alargar sua cobertura, recarregar os cartões de consumo, com vista a aliviar a pressão do dia a dia dos residentes, nomeadamente os idosos e as pessoas com deficiência que são afetadas devido à falta de injeção de capital no Fundo de Previdência Central? São essas questões que a sociedade está muito preocupada. Muito obrigado. Chefe Executivo, se faz favor, muito obrigado. Em primeiro lugar, quanto o teste ácido nucleico de 7 dias, muitos colocaram questão sobre esta matéria. Quero o teste ácido nucleico com validade de 7 dias. Mas todos conseguimos verificar que no interior da China há vários locais que estão a eclodir a epidemia. Não há rosa sem espinhos, posso dizer. Se há mais um caso, um surgir caso, como aconteceu em setembro, outubro, novembro, os residentes de Macau vão ficar impedidos de sair das fronteiras ou os que estão lá fora são impedidos de entrar. Muitas pessoas falam com teste de ácido de 7 dias. Sim, falar é muito fácil. Nem no interior da China consegue levantar todas as restrições de passagem fronteiriça. Por exemplo, o marido e a mulher conduziu o carro no interior da China para fazer viagem. Quando voltou, testou positivo o ácido nucleico. Eu sei que todos estão a aguentar, estão a resistir, estão a passar pelo sofrimento, mas o governo quer controlar bem a situação epidêmica. É o único método que podemos adotar. Se é possível levantar as restrições, claro que nós podemos definir logo um teste de ácido nucleico com validade de 7 anos, mas a situação está mais um bocado estável, podemos logo levantar as restrições, nem o interior da China admite. Controlo em função das zonas, ou nas zonas separadas, com a negociação entre o governo de Macau, com o governo de Guangdong e com o Ministério de Saúde da província de Guangdong, conseguimos chegar a um resultado. Mas com o surgimento de novidades também temos de alterar, de não abrir e fechar de olhos as nossas medidas
definindo zonas com cor vermelha ou zona amarelada. Houve 3 ondas de ataque de epidemia. Também no ano passado, a secretária OIM já disse que como devemos fazer melhor o controlo da situação epidémica. Claro que podemos definir zonas que podem ser objeto de controlo ou impedir aos residentes de deslocar-se à China, mas com a nova variante Delta, isto é quase impossível. Podemos observar que a região vizinha está a discutir com o interior da China sobre o levantamento das restrições, mas as condições desse levantamento é rigorosa. Quando há surgimento de um caso, logo é suspenso esse levantamento de restrição. Mas para Macau, recentemente houve casos surgidos na Shanghai e no Hangzhou, mas os residentes também podem passar a fronteira e entrar no interior da China. Eu tenho de admitir, o governo trabalhou quase 60 horas por semana e negociar com o interior da China. Os deputados têm soluções, mas temos soluções ainda mais avançadas do que os deputados ontem. Também eu falei com os jornalistas. O poder, a decisão, não está conosco. Outros querem barrear a entrada, não podemos. A última vez foi divulgado que pode ser levantadas as restrições da entrada à passagem fronteiriça, mas quase à meia-noite foi suspensa logo. Tudo depende da situação. Não quer dizer que o governo não quer agir. Estamos a lutar com todos os nossos esforços. Estamos sempre a aplicar os nossos esforços. Estamos ainda a dialogar e a discutir com o controlo das zonas que são afetadas em causa, para, mesmo assim, permitir o levantamento das restrições. Por exemplo, no último caso, um mestre de decorações levou à suspensão das passagens fronteiriças. Também houve caso que surgiu num hotel de observação médica que logo levou à suspensão da entrada das passagens fronteiriças. Ninguém quer, todos são inocentes. As vítimas daqueles casos. Receber vacina só pode diminuir a probabilidade de ser internado na unidade de cuidados intensivos. Mas nos últimos casos que nós verificamos, não há nenhum caso que foi submetido à unidade de cuidados intensivos. Não quer dizer que depois de recebida a vacina não vai ser afetado muito, mas com o recebimento da vacina, uma pessoa vai ter sintomas mais leves do que daqueles que não receberam vacina. Quando a zona digital, zona vermelha e amarela, admitimos que existem deficiências, mas noutras regiões e países não existem este mecanismo. E por isso é difícil de definir como deve ser tratado. Porque qualquer medida implementada vai ter impactos profundos e longos e também os custos, o dinheiro aplicado, também temos de cuidar bem. Se uma zona for definida como uma zona vermelha ou amarela, nós, claro que vamos apoiar ou atribuir apoio, considerar apoio. Se me pergunta, outra questão, injetar dinheiro, eu posso dizer que este ano não vamos. Porque o cartão de consumo tem validade até final deste mês. Não posso, de forma ilimitada, injetar capital. Hoje já é 17 de novembro. Mais um ano, estamos quase final do ano. Há valores excedentes que ainda as pessoas não utilizaram. Peço a compreensão de todos, porque já pegamos quase 110 mil milhões de batacas para injetar nos cartões de consumo e suportar as despesas. Não pode sempre depender tudo do governo e o governo trabalha tudo. Já logo no prefácio de ontem eu disse que para os residentes e para o governo é uma grande pressão por causa do coronavírus. Mas temos de compreender mutuamente, ou seja, o governo e os residentes têm que compreender mutuamente. Não é sempre qualquer coisa
sempre pede ao governo pagar dinheiro para resolver os problemas. Porque nas últimas ondas de epidemia, em agosto, setembro e outubro, já tomamos várias medidas. Houve diminuição dos rendimentos por causa do jogo. E também há pessoas que são obrigadas a tirar a licença de vencimento. Só temos um dado, que é a taxa de desemprego, que aumentou um pouco. Será que o governo, quando uma pessoa para de trabalhar um dia, tem que compensar um dia para o residente? Se uma pessoa tem dificuldade, então claro que nós temos garantias e proteção para os residentes. Não, claro que sempre o governo apoia para aqueles que têm dificuldades. Nós temos sistema de proteção e de garantia. Muito obrigado pela sua questão. Deputado Leoncinho, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A política preocupa a população, por isso a sociedade anseia que, através da aprovação essa política, se consiga satisfazer ao máximo as necessidades das diversas camadas sociais. Quanto à visão para a classe sanduíche, o governo já concluiu a consulta pública e a sociedade, na sua maioria, apoia o lançamento do respectivo projeto. Porém, o que mais preocupa são os requisitos para a candidatura, os preços e as restrições de revenda. Na minha opinião, para satisfazer as necessidades sociais é necessário haver oferta suficiente, um planeamento perfeito e uma construção acelerada. O governo planeia legislar sobre esta matéria no próximo ano. Assim sendo, de que plano dispõe o chefe de segurança em relação ao projeto em casa, nomeadamente quanto ao número de planeamentos dos terrenos e respectiva calendarização. As candidaturas regulares à habitação social surtiram algum efeito. Por isso, a implementação do mecanismo permanente de candidatura à habitação econômica permite que a população e o governo fiquem a par dos dados e que este possa planear melhor as políticas de habitação. Também estou preocupado com o preço das habitações econômicas, pois tem implicações com a capacidade dos compradores e influência no planeamento das suas carreiras profissionais e na sua qualidade de vida no futuro. Como o governo ainda não divulgou os critérios da fixação de preços, muitos candidatos estão preocupados com a possibilidade de não terem capacidade para suportar os encargos. Nos termos da Lei de Habitação Econômica, o preço da habitação é mais elevado. Compreendo que o horário puder ser utilizado racionalmente, mas a redução das necessidades dos residentes também é responsabilidade do governo, nomeadamente no que respeita à eliminação da componente de investimento e ao incumprimento das restrições rigorosas. Portanto, os prémios de concessão e os custos não devem ser trazidos para estes residentes. Os preços são fixados por despachos e, por isso, esperemos que os preços das habitações assegurem que os residentes tenham capacidade de comprar para que não tenham de suportar os preços dos imóveis privados, afetando a sua qualidade de vida. Sr. Chefe, que ideia de problema é que tem sobre os preços das habitações económicas? Obrigado pela pergunta do deputado Leoncinho. Quanto à habitação, ou seja, o ponto de situação da habitação para a classe sanduíche. Ontem na conferência de imprensa já falei sobre isso e sabendo que estamos a elaborar o regime jurídico da habitação para a classe sanduíche e está incluído no projeto das propostas de lei do próximo ano. Então, quais são as habitações que vamos ser construídas? Ainda não sabemos quais são as necessidades reais. Estou aqui há 10 anos e já ouvi que foram construídas várias T1s para alcançar o limite e foram construídos 82% de T2. Sabendo que o número de T1 não é suficiente, mas T2 que são no total de 2.000, não consegue satisfazer. Por isso, segundo as vossas informações, que não estão a par da situação real, por isso o antigo governo tem toda a razão. Por isso, a percentagem do T1 é maior, sabendo que agora a percentagem para o T1 é de 5.000, mas agora, como temos 5.000 frações, mas existem apenas no total 7.000 candidaturas. Por isso, os candidatos que têm por volta dos 23 a 45 anos não conseguem candidatar-se, sabendo que a taxa de natalidade em 2020 é de 8 por 1000. Essa taxa é bastante reduzida e antes era 9 por 1000, mas agora esse número baixou para 8,1
E sabemos que os candidatos individuais, o número de pessoas de candidatos individuais é bastante elevado. Por isso, não estou a falar que... não estou a criticar essas pessoas, mas só que tenho de ponderar a concepção das nossas habitações para satisfazer a procura desses 24 mil. Por isso, tenho de ver qual a percentagem da procura. Se exigem mais a T3 ou T2 ou T1, temos de pensar. Temos de saber se essas pessoas precisam mais de T1 ou T2. Por isso, uma pessoa só pode candidatar-se a um T1 e não um T2. Sim, isto trata-se de um regime. Temos de cumprir. Por isso, ontem também falei com os jornalistas, não podemos tomar como referência as experiências de outros países ou regiões. Antes, temos de encomendar primeiro e segundo essas exigências é que vamos construir o número de habitações tendo em conta as encomendas que foram definidas. Por isso, temos de ponderar, temos de saber se os T2 são suficientes ou não. Sabemos que o número de T1 não é suficiente, sabemos que só tem 7,5 metros quadrados por um quarto e a varanda 2 metros quadrados e a casa de banho também tem 3,5 metros quadrados. A única diferença é do quarto, que é de 7,5 metros quadrados. Por isso, se construímos mais de 5 mil, não consegue responder a oferta. Estamos a proceder aos projetos de concessão. Temos de ajustar os projetos de concessão para dar resposta aos T1s. Temos de saber as necessidades habitacionais por forma a construir habitações que conseguem dar resposta. Sim, isso é o nosso próximo passo de trabalho e vamos estudar. E uma segunda questão quanto às candidaturas regulares à habitação social. Agora, sabemos que temos no total mais 8 mil e no total são 10 mil. E se as candidaturas forem regulares, não sabemos se o número de habitações para a classe de sanduíches que vão ser lançadas consegue ou não satisfazer as necessidades. Por isso, temos no total 180 mil e as frações que estão desocupadas no mercado privado são mais de 16 mil. Sim, temos ou seja, é desajustado, há um erro entre a procura e a oferta. Há frações em que tem cozinhas, casas de banho e também uma área que é maior. Por isso, as pessoas não conseguem suportar os encargos no mercado privado. Por isso, no total de 16 mil frações no mercado privado estão atualmente desocupados. Sim, temos de ver se há ou não um erro entre a procura e a oferta. Por isso, quanto às candidaturas regulares que o deputado falou, vamos pedir a uma entidade terceira para proceder ao estudo sobre a política habitacional. Por isso, esperamos poder
implementar, ou seja, divulgar o relatório desta política no final deste mês. Ou seja, no final deste ano, perdão. A terceira questão, que falou sobre o preço das habitações econômicas, em 2017 foi aprovada a lei da alteração da lei da habitação econômica e, segundo o artigo 32, fala sobre o preço de venda, que na altura a venda do preço das frações é fixado tendo em consideração o prémio de concessão de terreno, o custo de construção e os custos administrativos. São três aspectos que temos de ponderar para a fixação do preço de venda. E nessa altura também ponderamos que 30% é do rendimento. Por isso, 30% do salário consegue pagar as prestações das frações. Por isso, quanto à lei que entrou em vigor em 2011, na altura existem muitas frações que já foram ocupadas e na altura conseguiram vender as frações e depois têm de pagar 60% ao governo, porque segundo a lei tinha de pagar 60% para o governo. Ou seja, se ganhar se vender por 1 milhão, então tem de pagar 600 mil para o governo. Depois de 16 anos pode vender no mercado privado. Mas agora a situação é diferente. Ou seja, se venderem a fração, então sim, trata-se de um processo regular. Quanto ao preço das habitações econômicas, submetemos já ao concurso público e ainda não foi adjudicado os 5 propostas. E quanto ao prémio de concessão de terreno e o custo de construção e os custos administrativos, que são os fatores de consideração para a fixação do preço de venda, sim, segundo o artigo 32 da Lei da Habitação Econômica, está escrito isto, por isso tenho de governar segundo a lei. Sim, na altura, quando foi legislado aquela lei, na altura o senhor também concordou com isso, por isso tem de cumprir. E também tem de respeitar, porque também votou a favor dessa lei. Por isso, se houver um poder discricionário ou decidir arbitrariamente, eu posso fazer isso. Segundo as competências do chefe executivo, eu tenho de governar segundo a lei, tenho de cumprir a lei, segundo as leis em vigor. Por isso, tenho de fazer tudo cumprindo a lei e seguir a lei. Por isso, agradeço a sua pergunta. Obrigado. Deputada Royan San, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde a todos. A minha questão está relacionada com o Plano de Desenvolvimento Turístico. O Governo prevê que em 2022 a Receita Bruta atinjam 130 mil milhões de batalhas e a SES está muito atenta à situação de desenvolvimento do setor do jogo e do turismo. O número de visitantes está a subir, mas ainda há um longo caminho a percorrer até a verdadeira recuperação. Sr. Chefe, quais são os principais planos turísticos para o próximo ano, a fim de atingir sem sobressaltos os objetivos das receitas brutas do jogo?
Após a estabilidade da situação epidêmica em Hong Kong, em Macau e no interior da China, o governo deve negociar com os serviços competentes para a implementação de mais medidas de facilitar a passagem alfandegária, com vista a aumentar a vontade dos turistas de vir em Macau. O governo vai fazer isto? Vai estudar a unificação dos critérios de prevenção entre Guangdong, Hong Kong e Macau. Quanto ao desenvolvimento e a longo prazo do setor turístico, como se vai aprofundar o turismo mais, elevando o setor do jogo e turismo para um setor integrado de turismo e lazer, com vista à concretização do posicionamento de Macau como centro mundial de turismo e lazer. Foi divulgado no 40 ano o projeto geral de construção da zona de cooperação aprovada entre Guangdong e Macau em Hanqi, que integra uma vasta área de terrenos e ricos recursos das ilhas, e as infraestruturas turísticas e a rede de transporte estão cada vez mais aperfeiçoadas, e as perspectivas de desenvolvimento do turismo são promissoras, como também as de alargamento do espaço de desenvolvimento do setor turismo de Macau. Como é que o governo vai integrar os recursos turísticos da zona de cooperação aprofundada, complementar as vantagens de Macau e impulsionar os produtos turísticos a explorarem novos produtos turísticos e projetos turísticos, a fim de expandir as fontes de turistas do interior da China e internacionais, injetando uma nova dinâmica no desenvolvimento a longo prazo e diversificar da indústria turística. Muito obrigado. Senhor chefe executivo, faça favor. Agradeço a pergunta do deputado Hodgson. O turismo é um elemento fundamental de Macau. Nunca mexemos neste elemento, só que vamos diversificar a nossa economia. No meu relatório que eu ontem referi, que no Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, vamos então trabalhar Macau e Hanqi, depois da uniformização, vamos então promover melhor a nossa indústria turística em Hanqi. Podemos então ter um maior desenvolvimento face às limitações, sobretudo de solos de Macau. Em Macau, não é possível de ter grandes instalações turísticas. Por isso, devemos aproveitar bem as oportunidades de desenvolvimento da Hanqi, como, por exemplo, em Hanqi tem boas pontes, praias. Podemos, então, aproveitar esses recursos naturais para desenvolver a nossa indústria turística. Mas, neste momento, ainda não existe nesses pontos turísticos postos fronteiriços. Mas agora, depois do processo de uniformização Macau-Hanqi, então, já é possível de, através de uma viagem turística, de uma deslocação turística, chegar a esses pontos turísticos em Hanqi, como, por exemplo, as boas praias de Hanqi. Quanto a este aspecto, e com o desenvolvimento em conjunto com a Hanqi, creio que o nosso turismo vai ter um bom desenvolvimento. Nomeadamente, temos a nossa gastronomia, porque Macau é uma cidade de gastronomia, e por isso em Hanqi também já tem vários programas ou projetos turísticos desenvolvidos, como o Chimlong, o Parque Chimlong, temático Chimlong. Por isso, nos próximos 10 anos, vamos então trabalhar por forma a pormenorizar os nossos produtos turísticos, aproveitando o processo de uniformização Macau-Hanqi. Inclusivamente, vamos também pensar nos vistos a serem emitidos. Por exemplo, um visto pode ser utilizado para ambos os locais, Macau e Hanqi, interior da China. É também um ponto que vamos pensar. Só que este trabalho foi suspenso neste momento devido à epidemia, mas logo depois vamos retomar. Deputado Lei Chanyu, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Face à situação da Covid-19 em Macau, no fim de setembro, o Zhuhai apertou as medidas de prevenção nos postos fronteiros, impondo 14 dias de isolamento e observação médica a quem entra em Zhuhai através dos postos fronteiriços Zhuhai e Macau, exceto 3 tipos de pessoas.
Estas medidas vigoraram durante 23 dias, entre as 6 horas de 26 de setembro e o meio-dia de 19 de outubro. O recém-divulgado Projeto Geral da Construção da Zona de Cooperação entre Guangdong e Macau em Hanshin vai facilitar o estudo, o trabalho e a vida dos residentes de Macau naquela, criando condições ideais de vida e de trabalho com convergência com Macau. Porém, as constantes alterações nas medidas de intervenção dos postos devido à situação epidémica instável podem abalar a confiança e o entusiasmo dos residentes em participar na construção da Zona de Cooperação e afetar a sua vontade de viver ou trabalhar para aquela zona. Olhando para a situação no mundo, é pouco provável que o vírus desapareça a curto prazo. Com o novo normal da prevenção epidêmica, o equilíbrio entre a prevenção e combate à epidemia e a passagem fronteiriça é muito importante para a construção da Grande Bahia e da Zona de Cooperação. Senhor Chefe Executivo, além de interessar a comunicação, atualizar temporalmente as medidas de prevenção e uniformizar as normas de prevenção, deve-se discutir a criação de um modelo facilitador de passagem fronteiriça entre Zhuhai e Macau, sob a pandemia, no sentido de minimizar os encontros no estudo, trabalho e vida dos residentes e aumentar a confiança empresarial na construção da Zona de Cooperação e na Grande Bahia. Vai fazê-lo? Que ideias e planos tem? Muito obrigado. Por favor, senhor chefe do executivo, muito obrigado pela questão colocada. Há bocado já respondi uma parte e não vou repeti-las. E em relação a esta questão, nunca deixamos de estudar. Ou seja, nunca vamos parar, mas só que com a evolução da pandemia, ou seja, a evolução do vírus, porque nós já tínhamos passado, ou seja, enfrentado com a primeira geração desse vírus e agora, ultimamente, com o vírus Delta. Assim sendo, também nós temos que saber quais serão as novas solicitações e também já tínhamos apresentado as nossas solicitações perante Hanshin. Já no dia 17 de setembro, já tínhamos passados 2 meses, mas só que durante 23 dias os nossos colegas não podiam ir lá. Mas seja como, nós temos que compreender com posição por parte de Hanshin. E antes, pelo contrário, e se a situação epidêmica do interior da China está péssima, será que também vamos abrir as nossas portas? Eu creio que nós temos que ponderar questões pelas posições das ambas as partes. Assim sendo, não temos qualquer exemplos anteriores para saber será que daqui a 3 anos vai desaparecer a pandemia? Porque também chegou a registrar uma baixa taxa no Japão, mas só que de repente uma alta evolução da taxa na Coreia do Sul. Ninguém conseguiu dar uma resposta, ninguém conseguiu saber porquê. Nós nunca deixamos de estudar, nunca deixamos de trabalhar a fim de proteger a nossa população. E agora? Agora, os nossos residentes já não precisam de entrar em quarentena de 14 dias. Mas só que, seja como for, nós temos que trabalhar o melhor, da melhor forma. E, francamente, que desde 17 de setembro até hoje, nunca exportamos nenhum caso para Zhuhai. Nenhum caso que foi exportado de Macau para Zhuhai. Nunca, até hoje. Porque o nosso pessoal das fronteiras ter trabalhado de forma muito rigorosa. E isto nós conseguimos ter, ou seja, criar uma imagem confiante para Zhuhai. Ou seja, todos os dias estamos a fiscalizar os passageiros. Todos os dias eu sei de decor qual o número de passageiros que entraram e saíram das fronteiras. Eu domino esses dados de primeira mão. Nunca deixei de focar essas questões. Muito obrigado. Deputado Ngan Han, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Chefe Executivo, muito boa tarde a todos.
A questão do trânsito tem sido alvo de atenção da sociedade. Nos últimos anos, o governo tem promovido ativamente o desenvolvimento dos transportes inteligentes e a DESAR refere nos resultados preliminares do trânsito inteligente divulgados em 2018 4 áreas de aplicação e recentemente informou que ia lançar a aplicação de excursões em Macau para resolver gradualmente os problemas de trânsito. Tendo em conta os terrenos limitados e as ruas e estradas estreitas, entre outras deficiências congénitas, e com o aumento dos veículos e da população, os engarrafamentos e a falta de lugares de estacionamento sobressaem cada vez mais. E ainda não se criou um sistema inteligente de transporte em Macau, portanto, é difícil resolver de vez esses problemas. A aplicação do transporte inteligente é muito ampla. É uma tecnologia que pode ser utilizada no atravessamento das ruas, na tomada de autocarros, táxis e metro ligeiro, entre outros cenários. Senhor Chefe Executivo, quais foram os resultados dos projetos de transporte inteligente implementados em Macau? Que ideias tem sobre o trânsito inteligente? Dispõe de algum plano de trânsito para promover a integração profunda entre novas tecnologias, nomeadamente os megadados, internet e inteligência artificial e o setor dos transportes? Neste momento, a zona A dos novos é um papel em branco. Assim, podia introduzir a título experimental equipamentos de trânsito inteligentes. Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado. Sr. Deputado Anningham, muito obrigado. Bem, quanto ao transporte inteligente, estamos sempre a trabalhar neste aspecto, mas há aspectos que são insatisfatórios. Maioramos 15 grupos de semáforos. E já implementamos sistemas de previsão da situação de trânsito dos autocarros. E estamos a trabalhar em estes dois aspectos. O transporte de Macau é uma cidade com alta densidade, por exemplo, e por isso as passadeiras são um bocado mais próximas, e mesmo assim os semáforos impedem a circulação com fluidez dos transportes, dos veículos. Por isso, a inteligência está neste aspecto. É difícil controlar este aspecto. No entorno da China, eu visitei muitos locais. Os governos provinciais conseguem alcançar este objetivo. Por exemplo, numa passadeira, o semáforo está sempre com luz vermelha quando as pessoas passam. Os semáforos e as passadeiras são muitos cá em Macau, são densas, concentradas, por isso nós temos de recorrer às empresas para executar os trabalhos. No planeamento dos transportes terrestres nos próximos 10 anos, nós encarregamos a empresa de design de Pequim para executar um trabalho de estudo e no novo trabalho encarregamos uma entidade de Chongqing para fazer o estudo, porque Chongqing é uma cidade que fica nas zonas montanhosas. Todos conhecem bem. Os amigos que visitaram Hengqin conseguem ver as concepções 3D da cidade de Chongqing. É um bocado avançado. E os colegas de Chongqing disseram que o nível de dificuldade de transporte cá em Macau é muito mais elevado do que Chongqing. Porque encarregamos a entidade de Chongqing para fazer os trabalhos. Creio que daqui para frente os colegas de Chongqing vão informar qual a situação do trabalho e depois vamos encarregar a empresa que está a trabalhar no transporte inteligente para melhorar o transporte inteligente de Macau, ou seja, contar com as 3 forças para melhorar o transporte inteligente. Quanto à zona A, não vamos melhorar o transporte inteligente num determinado ponto, ou seja, pontual. Não vamos ver. Porque se for assim, as obras têm que decorrer sucessivamente. Na zona A, temos galerias de conduta, vai passar o metro ligeiro que vai circular de forma subterrânea e estamos a pensar no transporte inteligente na zona A. Deputado Mayufão, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, muito boa tarde.
O governo tem vindo a dar importância ao desenvolvimento dos jovens e à formação de talento. Na política de juventude e no plano, segundo plano quinquenal, que acabou de ser objeto de consulta, é referido que, sob a diversidade adequada da economia e da cooperação, se deve criar condições e prestar apoio aos jovens locais em termos de intercâmbio com o exterior, estágio, estudo, emprego e empreendedorismo, oportunidades raras para o seu desenvolvimento. Face aos desafios e oportunidades trazidos pela construção da zona da Grande Bahia e da zona de aprofundamento, os jovens têm de reforçar a sua competitividade e capacidade inovadora e levar o seu soft power e o seu nível profissional para conseguirem apanhar o comboio do desenvolvimento nacional. Para haver articulação com as necessidades do desenvolvimento dos jovens, responder às suas necessidades em relação aos 5 ramos, isto é, estudo, emprego, empreendedorismo, profissionalismo, adquisição de imóveis, promover a sua mobilidade ascendente e ajudá-los a formarem-se em talentos necessários ao desenvolvimento do país e de Macau. O governo tem de reforçar a reserva, a concentração e a formação de talentos. Senhor Chefe Executivo, aproveitando a promoção gradual do desenvolvimento das duas zonas, de que políticas inovadoras e medidas de apoio dispõe o governo para reforçar a comunicação com as empresas e entidades académicas do interior da China, criando uma plataforma de cooperação, concretizando a cooperação aprofundada na educação regional, elevando o soft power e o nível profissional dos jovens e apoiando-os procura de emprego e de empreendedorismo nas duas zonas, a fim de formar jovens talentos adequados às novas situações de desenvolvimento de Macau. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Senhor Deputado Maiufon, pela sua pergunta. Quanto aos jovens de Macau na participação no desenvolvimento ou nos projetos do interior da China, a RAIEM tem prestado atenção sobre esta matéria e o secretário Lebelon tem esforçado 45 vagas na aplicação do TikTok sobre o estágio naquela aplicação. Foram recrutados 25 pessoas e 17 deles concluíram o programa. Sabendo que havendo 45 vagas, aprender com isso. Também temos vagas com a aplicação Alibaba. Por isso, os jovens têm de agarrar as oportunidades para o desenvolvimento de Hanshin. Temos um grande espaço no desenvolvimento dos nossos jovens, especialmente no comércio transfronteiriço. Por isso, a Hanshin tem todas as oportunidades para esse desenvolvimento. Mas temos, em primeiro lugar, tomar conhecimento sobre o comércio transfronteiriço, por forma a conseguir vender os produtos às pessoas. Temos plataformas de comércio, como todas as pessoas sabem, que também realizam, também fazem compras nas plataformas eletrónicas. Como é possível utilizar essas plataformas para vender as pessoas do interior da China? Por que é que os outros países conseguem fazer isso? Por isso temos de agarrar essas oportunidades e aprender com as suas experiências. Por isso temos de desenvolver e criar condições para o desenvolvimento dos jovens nestas matérias, por forma a apoiar os jovens e ter um rumo para o seu desenvolvimento. Sim, todos nós queremos agarrar numa época dourada de Macau, mas só que este período já passou. Esta época é diferente do que se passou em 2013, 2014. Tudo é diferente. Por isso, temos um local em que é isento de impostos, por isso temos de agarrar essas oportunidades. Temos de haver as instalações complementares. Também o setor bancário, também há o apoio. Por isso, como é possível promover os jovens a participar nesses empreendimentos? Tem de
também ponderar sobre isso. Sendo o governo, o secretário Lebelon também tem enviado todos os esforços, colaborando com algumas empresas por forma a dar mais apoio ou dar mais vagas nesses aspectos. Mas sabemos que também temos um espaço em branco sobre isto. Sabemos que temos alguns produtos ou lembranças da marca 5 de outubro que estão a vender no interior da China. Sim, existem muitos produtos de Macau a ser vendidos na China e que têm obtido bons resultados. O problema é se há ou não oportunidades para desenvolver essas áreas. Por isso, também queremos criar condições para o desenvolvimento e demonstrar os talentos para expandir os seus horizontes. Por isso, sabendo que os jovens de Macau conseguem desenvolver na área de comércio transfronteiriço, porque eu sei que esses jovens conseguem fazer isso e têm condições, reúnem condições para fazer isso. Por isso, também peço para dialogar com os jovens por forma a participar nesses projetos. Obrigado. Deputado Ma Chi-seng. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. No dia 5 de setembro, o Governo Central divulgou o Plano Geral para a Construção da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau e na ilha de Hengqin, injetando um novo dinamismo à diversão econômica e ao desenvolvimento a longo prazo de Macau. Essa zona vai dar prioridade ao desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, finanças modernas, novas tecnologias, convenções, exposições, comércio, cultura e desporto, revestindo-se de grande significado para a diversidade adequada da economia de Macau, a facilidade da vida e do emprego dos residentes e o desenvolvimento da alta qualidade da Grande Baía e o enriquecimento da concretização de um princípio um país, dois sistemas. Macau também pode servir Hengqin como plataforma relevante de intercâmbio, criando atividade de marca como maratona, competição de bicicleta entre duas regiões, com vista a promover ainda mais a cooperação no âmbito do turismo. Se estes eventos conseguirem tornar-se numa marca da cidade da Grande Baía, será possível ainda promover a circulação dos recursos turísticos entre Guangdong, Zhuhai, Macau e o intercâmbio entre as cidades da Grande Baía, especialmente a acoplagem, a articulação e a integração entre Guangdong e Macau. Sr. Executivo, como é que vai aproveitar o intercâmbio e a cooperação entre Hengqin e Macau e as vantagens dos respectivos recursos na construção da zona de cooperação aprofundada? Quanto ao turismo desportivo, há que promover o rápido desenvolvimento do turismo de Macau e de Hengqin, por exemplo, na área de funções de lazer, desporto, atividades para a família, etc., através de modelos de organizar exposições de eventos desportivos, uma viagem de várias estadias, maximizando a viabilidade das visitas entre Macau e Hengqin. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Ma Chi-seng. Quanto ao desporto entre Macau e Hengqin, é um caminho correto que o governo vai dar todo o apoio. E que vamos, então, participar nos Jogos Nacionais de 2025. Por isso, este trabalho vamos já iniciar e que já entramos na fase de preparação, como, por exemplo, vamos ter de confirmar quais são os jogos que vão ser realizados em Macau e precisamos, então, preparar as instalações físicas para o efeito. E, em primeiro lugar, vamos aproveitar as instalações desportivas já existentes, em princípio. E isto já está confirmado porque quando da visita da CIA, isto já foi dito que vamos aproveitar as instalações desportivas existentes. Por outro lado, vamos então reforçar a nossa formação de atletas de elite. E com as instalações já existentes, ainda temos uma base para a formação dos atletas de elite. O governo vai dar todo o projeto
bem como para melhorar a base de formação. E, por outro lado, através da captação de quadros qualificados, vamos também reforçar a nossa vertente desportiva, inclusivamente treinadores ou atletas, desportistas interessados em vir a Macau e as pessoas que pretendem dedicar-se neste ramo, vamos então dar todo o apoio. E a cooperação e colaboração entre os dois lados, este trabalho vai ser aprofundado. Obrigado. Deputado Pereira Coutinho. Presidente, senhor chefe executivo, senhores membros do Governo, caros colegas. A minha pergunta tem a ver com questões estruturantes que estão por resolver. Senhor chefe executivo, nos últimos 2 anos aumentou o desemprego. As pequenas e médias empresas fecham os negócios e outras lutam com dificuldades em pagar os vários empréstimos e estão muito endividadas. E não sabem até quando terão de aguentar com esta situação. Os jovens não conseguem emprego e temem pelo futuro. Os idosos sofrem com a diminuição dos apoios nestes últimos 2 anos, as tais 7.000 patacas. O regime jurídico de garantias dos direitos e interesses dos idosos é cada vez mais letra morta perante as autoridades competentes. Os trabalhadores locais são sempre os primeiros a serem despedidos para proteger as cotas dos trabalhadores não residentes. As famílias desfavorecidas sofrem com a carestia da vida. A classe média luta com enormes dificuldades. A habitação pública é muito mal gerida e as críticas vão se repetindo. Aumenta o número de residentes burlados além fronteiras na aquisição de imóveis e não há solução à vista. Alguns governantes dedicam mais tempo e esforços além fronteiras e esquecem os problemas locais. A moral da função pública é a mais baixa de sempre e os problemas são varridos para debaixo do tapete e fazendo de ouvidos moucos. Este é o triste cenário que nós vivemos e a imagem do governo vai se degradando. Senhor chefe executivo, como pode ajudar a resolver esses problemas? Muito obrigado. Por favor, senhor chefe do Executivo, e muito obrigado pela pergunta colocada pelo deputado Pereira Coutinho. Já tinha ouvido há quase 10 anos essas questões, nada de novo, e o senhor deputado continua a insistir nessas questões e já estou habituado a ouvir estes problemas. Não, nunca nunca veremos esses problemas para debaixo do tapete. E para os funcionários públicos, agradeço a nossa equipa. Agora está a dizer que o moral está baixo. Eu creio que parece que está a exagerar. E se puder ver que as 3 testes de ácido nucleico que nós tínhamos realizado, o contributo que os funcionários deram foram imensos, grande. Ou seja, basta uma noite ter conseguido colocar todas essas estações para a recolha de testes. E também demonstra, E também muitos os filhos de muitos residentes, ou seja, quando voltem de Hong Kong, através de Hong Kong, os nossos funcionários públicos trabalharam no aeroporto de Hong Kong cerca de 24 horas para aguardar a chegada dos nossos residentes. E também, quando a realização dos testes, também a equipa do setor de saúde, os nossos, por exemplo, o pessoal da polícia, também o pessoal do IAM, trabalharam muito, enviaram um grande esforço. Ou seja, nós conseguimos fazer testes de cerca de mais de 300.000 habitantes. E isso tudo deveu-se com a contribuição e dos esforços dos funcionários públicos e dos assistentes, dos nossos voluntários. Assim sendo, eu não posso concordar com a vossa opinião a dizer de que o moral dos funcionários públicos está baixo. Isto eu creio que o senhor deputado está a magoar os funcionários públicos. Está a dar esse ponto de vista assim de forma radical. Ou seja,
com mais de 35 mil trabalhadores, pode haver alguns de que o seu moral é relativamente baixa. Mas só que todos estão a cumprir o seu dever, estão a trabalhar de forma adequada. E agora, se tomando um ou dois exemplos, ou caso, a dizer de que o moral da função pública está baixa, eu não concordo perfeitamente. Eu peço ao senhor deputado para não afetar ou magoar os nossos funcionários públicos. Com a pandemia, também os funcionários da Assembleia insistiram a trabalhar e cumprir a lei para nós conseguirmos reunir cá. E agora? Também acha que os funcionários da Assembleia não têm também o seu moral é baixo? Não estou a ver isso. Também muitas vezes, durante as tempestades, e também com grande chuvada, e para evacuar também o pessoal também do hotel, os moradores dos hotéis. Quem é que fez isso? Não foi o senhor deputado que fez. Foram os funcionários públicos. Espero e peço aos senhores para ver e analisar a situação e não apenas tomando uma parte ou uma minoria dos trabalhadores da função pública e agora alastrando para toda a equipa da função pública. E outra questão, quanto às pessoas idosas. Sim, isso tem a ver com a lei. Não querer dar esses 7.000 patacas aos idosos, mas só que, como chefe do executivo, eu tenho que cumprir a lei. Eu não tenho esse poder de fazer coisas, ou seja, ultrapassando a lei. Ou seja, eu não tenho esse poder. Se eu fazer isso, eu vou ser questionado pela toda a sociedade. Eu não vou abusar dos meus poderes. Esta é uma lei. Ou seja, nós temos que ter saldo positivo para poder atribuir esse dinheiro às pessoas idosas. Quem é que se atreve de violar a lei? E também o senhor deputado anda sempre a dizer de responsabilizar as pessoas. Será que eu vou agora pedir o diretor para violar a lei? E depois de ser acusado pelo senhor deputado? Não pode. Nós temos que cumprir a lei. E peço desculpa às pessoas idosas de Macau. Não tenho outra solução, porque é uma lei. Ou seja, os deputados tinham participado na votação daquela lei, mas só que agora está a dizer que isso não pode, aquilo não pode. Lei é lei. Se tudo pode fazer incumprindo a lei, então vai ser pode criar grandes problemas e também com a aquisição de imóveis. Ou seja, os nossos residentes foram burlados no interior da China durante a aquisição de imóveis lá. E agora já pedi também o Conselho de Consumidor para fazer um estudo. E também de fiscalizar todas as propagandas, a publicidade sobre a venda de imóveis no interior da China. Ou seja, vai ser proibido essas, por exemplo, as empresas que não tenham licenças de fazer propaganda cá em Macau. E também o retorno, as taxas de retorno, também a lei chinesa também não permite. A lei de propaganda ou de publicidade da China, isso é um crime. Assim sendo, desde ter tomado posse, já tenho ordenado o meu pessoal para parar tudo isso. Isso, ou seja, isso não tem meramente a ver com de que os nossos residentes foram burlados. Nós só podemos permitir aqueles imóveis que têm licença e que são permitidos de ser vendidos para os nossos residentes. E agora é diferente. Ou seja, o governo da RAEM também
nunca deixou de entrar em contato com o governo do interior da China. Eu creio também que o governo do interior da China também está a fazer as coisas de acordo com a lei. E também nós temos que aguardar os resultados dos tribunais. Nós temos que cumprir os procedimentos legais. O governo da Raia não pode mandar assuntos da China. Não, eu só posso apelar ou fazer uma alerta ou pedir os nossos residentes para pensar bem antes de comprar um imóvel lá. Porque pode os nossos residentes saírem burlados. Sim, uma empresa que faz propaganda cá, ou seja, por exemplo, a imprensa pode receber o seu proveito, mas só que pode deixar os nossos residentes burlados. E também já tenho falado com a parte da China para ver como pode ajudar os nossos residentes. Será que nós estamos perante um cenário triste? Eu creio que não. Mas pode dizer que sim. Também haviam empresas de Macau a burlar os nossos residentes. Ou seja, essas instituições ou empresas têm que cumprir a lei. E se uma vez violando a lei, nós temos que seguir os processos legais. E o CC vai acompanhar esses casos e reforçar a fiscalização para salvaguardar os interesses dos consumidores. Tatsi Kalon, obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Chefe Executivo. Os setores estão altamente atentos à forma como, sob a conjuntura de normalização do combate à pandemia, se concretiza quanto antes a retoma do turismo saindo da recessão económica. Em especial, há que acelerar o desenvolvimento da tradição industrial para aumentar a resistência económica em Macau. Vossa Excelência presta elevada importância aos trabalhos para a atração de investimento e de negócios e afirma que vai focalizar os esforços em desenvolver várias indústrias, como a macrosaúde, serviços financeiros modernos, tecnologias sofisticadas e avançadas, convenções, exposições e comércio, cultura e desporto, etc., com o ponto de partida na invenção e fabrico da medicina tradicional chinesa, por forma a promover o desenvolvimento da diversidade adequada da economia. Os serviços comuns vão ser mais proativos nos trabalhos de atração e investimento e negócios. Foi apresentado por fazer constante pelo IPIM do serviço One Stop ao investidor, com vista a melhorar a experiência do investidor para as empresas terem vontade de entrar, gozarem de uma instalação rápida de negócios e se manterem em Macau. A meta a alcançar é as empresas estabelecerem a sua sede em instituições filiais em Macau. Segundo o discurso importante do Presidente Xi Jinping numa visita a Macau em 2019, quanto à diversidade adequada, há que escolher bem o rumo e os projetos e unir as forças ao nível das políticas e dos recursos humanos e financeiros para ultrapassar as dificuldades. Justiça Executivo. Relativamente às referidas 4 indústrias, que resultados foram obtidos através dos esforços da atração de investimentos e negócios? Qual é o ponto de situação da aprovação do serviço One Stop ao investidor? O Governo deve cooperar com as plataformas cívicas através dos trabalhos de atração de investimento e negócios, por forma a orientar os capitais sociais a aproximar dos projetos. Como é que isto vai ser feito? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pela sua questão levantada, deputado Sikala. Quanto à primeira questão, como é que nós conseguimos atrair investimentos perante a situação económica epidémica? Não conseguimos explorar atividades para a atração de investimentos internacionais. Só podemos recorrer a teleconferências ou vídeos para atrair investimentos. E os efeitos são menores do que divulgação presencial. Só posso dizer isso. Segundo aspecto, a atração dos investimentos para Macau. O IPIM estão a trabalhar nesta área, neste âmbito. Estão a reorganizar os trabalhos, porque estamos perante a pandemia. Não conseguimos avançar com muitos trabalhos, nem conseguimos deslocar para o estrangeiro. No interior também deparamos dificuldades. Por isso temos de aplicar mais esforços logo na recuperação da economia. Quanto aos investimentos na zona da cooperação aprofundada, posso informar o seguinte.
Ao lado da sede do governo, ou seja, aquela casinha amarela, nós criamos um gabinete para o desenvolvimento relacionado com a zona de cooperação aprofundada. Nele estão instalados balcões e lugares para as pessoas conseguem obter informações ou a consultar informações, ou seja, a placa já está montada e a entidade já está instalada e este é um local para apresentar informações às pessoas que estão interessadas. É um ponto. Essa casa serve como um ponto para facultar informações. Também na Ilha de Hanshin temos lugares para fazer uma apresentação aos clientes sobre a situação de investimento. Claro que os comerciantes, quando estão interessados, podem ir ao IPIM, para obter informações sobre investimentos na Hanshin. Macau, quanto à parte de Macau, falta centro de dados. Todos sabem, não temos um verdadeiro centro de dados, mas no futuro, ou daqui para a frente, estamos a fazer o design, a concepção, e alguém já está a investir neste aspecto. E quanto ao fabricamento de medicamentos, já estamos a fazer os trabalhos de concepção para a construção de instalações. Onde fica o local? No plano diretor há o parque, onde fica em frente do Panda, que é o parque industrial do pavilhão de Panda, que vai ser um local para albergar isto. Podemos aproveitar este parque, que antes já era afeto à indústria, que é o Parque de Industrial de Concórdia, que funciona como um parque de ciência e tecnologia de Hong Kong para iniciar os nossos trabalhos. Espero que daqui para a frente vai ser rapidamente arrancado os trabalhos. Dito sinceramente, a epidemia impediu-nos muito. Mas não é por causa da epidemia que vamos parar os nossos trabalhos, ou depois de passar ao fim da epidemia é que nós vamos começar a trabalhar, porque segundo o nosso plano diretor, vamos passo a passo iniciar os nossos trabalhos, dar arranque aos nossos trabalhos. Sobretudo nos aspectos da economia real, não é bem construir um armazém, instalar um escritório, não é isso. Esperamos ter um centro de dados bom para salvaguardar a segurança de circulação de dados e também bons aspectos complementares ao desenvolvimento da indústria, nomeadamente a indústria de medicina chinesa. Já existem muitos pedidos nesse âmbito. Estamos a trabalhar nos aspectos de concepção das instalações e depois vamos pensar em cooperar com as entidades para desenvolver os nossos trabalhos. Muito obrigado pela sua questão. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos.